Prezados irmãos, aí está a palavra, contida em nossa doutrina, aonde a direção da nossa igreja nos envia nessa oportunidade, para que nós possamos então buscar este aprimoramento espiritual, para que nós possamos a cada dia estar em condição de verdadeiro filho de Deus, como nos fala a palavra, sendo como um astro, brilhando no meio desta humanidade, realizando boas obras para o reino dos céus, tendo uma vida justa, uma vida honrada, uma vida disciplinada, cumprindo fielmente tudo aquilo que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo nos deixou. Essa doutrina perfeita, essa disciplina. Prezados irmãos, primeiramente, como nos fala a palavra, a santificação é um processo de purificação. Queridos irmãos, quando uma pessoa, ela vivendo no pecado, dominado pelas trevas, essa pessoa muitas das vezes sendo ali castigada pelo poder das trevas, essa pessoa ela encontra este caminho. Ela passa a ouvir, muitas das vezes, a hora milagrosa. Ela passa a ouvir os ensinamentos da nossa igreja. E ela vem, muitas das vezes, participar de uma reunião da nossa igreja. Quando há o verdadeiro arrependimento, a conversão, essa pessoa ela passa a receber o batismo do Espírito Santo. Na nossa igreja apostólica, nós recebemos este batismo quando nós fazemos um voto a Deus de morrer para o mundo de pecado e se entregar verdadeiramente a Deus nosso Pai. Nós temos esta oportunidade de receber esta unção, de receber este batismo, o batismo com o Espírito Santo, aonde essa pessoa agora, uma nova criatura, uma pessoa convertida, ela passa a se tornar o templo de Deus, a morada de Deus nosso Pai, a morada do Espírito Santo. Por isso, prezados irmãos, que a palavra nos fala, que o homem santo aqui na terra, ele tem que ser, ele deve ser a imagem e semelhança de Deus nosso Pai. Mas aí muitos podem perguntar ou até mesmo questionar: viver no mundo corrompido por tanta maldade, por tanta corrupção, por tantas coisas que o mundo oferece, é possível ser a imagem de Deus? Sim, prezados irmãos. É possível nós realmente ser este templo de Deus, se houver este arrependimento verdadeiro, se houver esta conversão, se houver então este batismo, é possível. Mas nós temos que entender, prezados irmãos, que uma pessoa convertida apostólica, convertida aos ensinamentos de Deus, uma pessoa que realmente se converteu a Deus, ela deixa de todo pecado, ela deixa de toda ilusão, de tudo que o mundo oferece, ela tem que deixar para trás, para que se realmente torne essa pessoa convertida. Mas também existe aquela pessoa que ela é convencida apostólica, que muitas das vezes ela é convencida ser filho de Deus. É aquela pessoa que muitas das vezes se arrependeu, mas só que não consegue manter o seu voto, não consegue manter a sua santidade, não consegue manter a sua consagração. Estas são pessoas convencidas. São pessoas que muitas das vezes querem ser uma coisa, mas que não é, porque a sua conduta não condiz com aquilo que realmente é ensinado pela Igreja Apostólica. Por isso, prezados irmãos, que a mensagem nos fala que nós, sendo então o templo de Deus, nós temos que morrer para o mundo de pecado. Eu tenho que deixar de lado tudo aquilo que o mundo oferece, os prazeres que o mundo oferece, eu tenho que deixar de lado. Eu tenho que deixar muitas das vezes do vício. Se tem o vício de praticar algo errado, precisa deixar.
Muitas das vezes a pessoa tem um vício de falar mal da vida de um de outro. Isso é pecado, preciso deixar de lado. Às vezes tem um vício de muitas das vezes se colocar, se intrometer aonde não é chamado, tem que deixar de lado, isso é pecado. Isso pertence ao poder das trevas, porque com isso ele leva à desunião, com isso ele leva à contenda, com isso ele leva à desavença, com isso ele leva à separação, com isso ele leva à destruição, muitas das vezes de uma família, de um lar, por falta de entendimento, por falta de humildade, por falta de simplicidade. A pessoa pode muitas das vezes se corromper. É o que a palavra nos fala, que nós temos que então mostrar para este mundo o que é realmente ser uma morada de Deus. Nós temos que mostrar para este mundo o que é realmente ser um filho de Deus. Não só por palavras, prezados irmãos, porque muitas das vezes não é a palavra que vai convencer, muitas das vezes é a conduta de um apostólico. O que chama atenção muitas das vezes não é a palavra, é o proceder daquele apostólico. Queridos irmãos, como a palavra nos fala, que nós não podemos dar lugar, principalmente dar ouvido a calúnias, às injúrias, os comentários que vêm atrapalhar a nossa santidade. Nós não podemos dar lugar a isso. Nós não podemos muitas das vezes dar ouvido para pessoas mal intencionadas, pessoas que muitas das vezes não querem o nosso crescimento espiritual. Muitas das vezes não quer ver a nossa felicidade. Nós não podemos dar ouvido a essas pessoas. Como a palavra nos fala, o inimigo de nossas almas, o autor do poder do mal, ele é contra o crescimento do reino de Deus. Prova disso nós vemos, quando Deus criou o homem e ele fez também a mulher, qual era a intenção de Deus? A intenção de Deus, o propósito de Deus é que a terra fosse a extensão do seu reino. Ou seja, aquilo que há no reino dos céus, Deus ele queria que houvesse na terra também. Por isso que Deus ele fez tudo perfeito. Mas o poder do mal veio e atrapalhou a obra de Deus. Ele veio e começou a semear coisas ruins na obra de Deus. E o homem veio a perder a unção de Deus. Por isso que o poder do mal, muitas das vezes, ele usa o corpo de uma pessoa para que possa arrebanhar multidões de almas para o seu reino. Queridos irmãos, notem, como nos fala, registrado na Sagrada Escritura, nos fala assim: a reunião dos pecadores e falso é como um amontoado de estopa, seu fim será a fogueira. Queridos irmãos, a reunião de pecadores é a semelhança, como nos fala a palavra, estopa, mas nós podemos falar outro meio, é a semelhança de um monte de folha seca. E qual é o destino? Fogo será queimado. Esta é a verdade. E aqui a palavra nos fala, Jesus, ele ensinando, registrado pelo amado apóstolo São João, ele nos ensina que nós temos que praticar a justiça de Deus, viver conforme Deus determina. Por quê? Porque chegaria um tempo que então iria surgir falsos profetas, homens que dizem ser santo, mas que não têm nada de santidade. Queridos irmãos, a palavra, ela nos mostra, ela nos ensina e não deixa dúvida para nós. Está registrado por São Mateus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20, palavra de Jesus. Ele disse: guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uva de espinho? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos,
nem uma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos, ela será cortada e será lançada ao fogo. Prezados irmãos, quando ouvimos essa palavra, Jesus ele nos fala para tomarmos cuidado com os falsos profetas, que eles iriam vir perante nós como ovelhas, mas que por dentro são lobos. E o que eles realmente querem é destruir e não multiplicar para o reino dos céus. Quando nós olhamos essa palavra, este ensino de Jesus, nós vemos, queridos irmãos, no nosso livro de doutrina nos fala assim, que os falsos profetas, eles logo mostram a sua grosseria pela falta de mansidão, pela falta de bondade, pela falta de humildade e pela falta de longanimidade. Então, como a palavra de Jesus nos fala no Evangelho de São Mateus, que pelos frutos nós iremos conhecer quem é bom e quem é ruim. Pelos frutos nós iremos conhecer se está querendo o nosso bem ou se está querendo o nosso mal. E aí, prezados irmãos, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, nós vemos pessoas nessa condição. Pessoas que querem levar o título de profeta, de apóstolo. Mas é aquilo que eu falo, e eu não tenho medo de falar isso. Como pode uma pessoa pecadora querer falar que é santa? Não pode. E não é a minha palavra, é a palavra de Jesus. Jesus, ele disse, os falsos profetas, pelos seus frutos, nós iremos conhecer. Porque uma árvore boa, ela tem por dever e obrigação dar bons frutos. E como uma pessoa que está na ganância, ela pode querer dar bons frutos para o reino dos céus, sendo que ela está dominada pelo espírito das trevas. Por isso que a palavra nos fala que o poder do mal, ele usa essas pessoas para afastar multidões da graça de Deus. E muitos têm ido, muitos têm seguido. Mas, prezados irmãos, isso é lá fora. Mas aqui dentro, da nossa igreja apostólica, infelizmente, muitos também estão nessa condição. Não se dizendo falsos profetas, mas são pessoas falsas. São pessoas que não querem somar. São pessoas que ficam interferindo nos ensinamentos da nossa igreja. São pessoas que ficam muitas das vezes querendo mudar a nossa conduta. Querendo muitas vezes modificar aquilo que a Santa Avó deixou para nós. E nós sabemos, se queremos ter a santidade, se queremos ser perfeito, como é perfeito Deus nosso Pai, nós temos a quem seguir: a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Nós não vamos seguir uma pessoa qualquer, nós não vamos seguir uma pessoa não. O nosso dever, a nossa obrigação é seguir a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. É seguir a eles, porque seguindo a eles estamos seguindo a Jesus. Estamos seguindo a Maria Santíssima, a nossa Mãe Celestial. Estamos seguindo a Deus. Estamos seguindo os profetas. Estamos seguindo os apóstolos. Estamos seguindo aos santos que pertencem ao reino dos céus. Por isso, prezados irmãos, é tão fácil, como nos fala a palavra. Quando vier alguém falar alguma coisa que está errado, ou vier muitas das vezes querer atrapalhar a nossa santidade, nós temos que cortar de imediato, não podemos dar ouvido, porque dando ouvido, aí, prezados irmãos, entra a dúvida. Se uma pessoa chegar e falar assim, disciplina não tem nada a ver com o espírito, porque Deus quer o espírito, prezados irmãos, não caia nisso. A palavra aqui está falando que o nosso espírito, ele é o espelho do nosso corpo, ou seja, aquilo que nós somos, nós temos que ser também nosso espírito. Se eu realmente quero que o meu espírito seja perfeito, que ele entre no reino dos céus, eu tenho que também preparar este templo, para que ele realmente permaneça no local preparado, santificado. Por isso que nós não podemos estar muitas das vezes praticando, vivendo aquilo que não pertence a Deus. Nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão de ser santo como é Deus nosso Pai, se queremos chegar no reino dos céus. Porque, prezados irmãos, é aquilo que eu falo, querer é uma coisa. Agora você conseguir
ter este mérito perante a Deus, aí é outra questão, meu irmão. Para você ter este mérito perante a Deus, você precisa deixar do erro do pecado. Porque se você não deixar, você não tem. Como a palavra nos fala, os pecadores, muitas das vezes, eles querem justificar o seu erro. Eles querem justificar os seus pecados. Eles acham que pode muitas das vezes desvirtuar as palavras de Deus. Eles pensam que pode muitas das vezes esconder algo de Deus. Mas não pode, meu irmão. Nós temos no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, que ele nos fala que não existe nada oculto que não venha a ser conhecido, que não existe nada escondido que também não venha a ser descoberto, porque de Deus nós não escondemos nada. Meu irmão, você, o senhor, a senhora, muitas das vezes pode esconder algo, principalmente do ministério, da direção da igreja. Você pode esconder dos nossos irmãos de fé, você pode esconder da sua família, você pode esconder. Mas de Deus, você não esconde. Aí eu pergunto, a quem nós iremos prestar conta? A quem nós iremos prestar conta daquilo que fizemos nessa terra? Não é para minha mãe, não é para o meu pai, não é para a direção, é para Deus. É para Deus. E na Sagrada Escritura nos fala assim, que todos irão passar pelo juízo de Cristo, e pelas suas obras serão julgados. E a recompensa, uma vida com Deus, ou o sofrimento. Então, prezados irmãos, todos nós iremos passar pelo juízo de Deus. Todos nós iremos passar pela justiça de Deus, e seremos julgados pelas nossas obras. Agora, meu irmão, se você vive no pecado, praticando o erro, fazendo tudo que o mundo oferece, achando que isso é melhor, cuidado, porque quando chegar a hora, você vai prestar conta. E lembra-se, Jesus ele nos fala que aquele que transgride a lei de Deus, ele terá penalidade. Notem, queridos irmãos, quando nós transgredimos uma lei do nosso país, quando nós cometemos uma infração, nós temos uma penalidade. Essa penalidade, muitas das vezes, ela é questão material. Muitas das vezes, dependendo da situação, a pessoa fica retida. Cada situação tem a sua penalidade. Mas agora a justiça de Deus, ela é perfeita, prezados irmãos. A partir do momento que você transgride a lei de Deus, não tem meio termo não, meu irmão. É condenação na certa. Não tem como você recorrer, não tem como você chorar. Não, transgrediu, meu irmão. Se você transgrediu e continuou no erro e no pecado, é porque você quis, não é porque você não sabia. E isso se aplica para aquele que conhece a lei de Deus. Isso se aplica para a família apostólica, porque a família apostólica conhece a lei de Deus, nosso Pai. Então, se o apostólico peca, se o apostólico comete erro, é porque ele quer, não é porque ele não sabe. Porque, prezados irmãos, com toda sinceridade, essa igreja está aí há mais de 60 anos. E quando era criança, era a mesma doutrina, a mesma disciplina que é ensinada hoje. Nada mudou, nada vai mudar. Então, o que eu preciso é colocar a minha vida em ordem, para que eu realmente se torne essa pessoa santificada, consagrada, como Deus realmente quer. Para que eu possa, quando pedir, ser atendido. Quando eu pedir a Santa Avó, Santo Irmão Aldo, a tua bênção, o teu amparo, posso ser ouvido. E posso também merecer as recompensas, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, prezados irmãos, que Jesus prometeu. Como diz a palavra, se for fiel até o fim, será salvo. Será salvo se for fiel. E nós temos ali aquele sermão que Jesus ele fala assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos de coração, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão
a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Executai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Sede vós perfeito, como é perfeito Deus nosso Pai. Aí está, prezados irmãos. Seremos perseguidos? Com certeza seremos. Seremos caluniados? Jesus foi caluniado. Os apóstolos foram caluniados. Os profetas foram caluniados. A Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, cometeram tanta injustiça, sofreram tanto, mas não negaram a sua fé. Não negaram o seu amor a Deus. Não negaram a sua lealdade aos ensinamentos de Deus. Manteram firme e alcançaram o grande galardão. Assim temos que ser também nós, família apostólica, e aqueles que, quem sabe, um dia fazerem parte desta obra. Sermos firmes em nossa fé, não duvidar das palavras de Deus, não deixar espaço para dúvida e ter a certeza do que nós queremos. A certeza é entrar no reino dos céus. É esta certeza que todos nós queremos. A certeza de um dia tombar este corpo na terra, porque isso vai acontecer. Hoje ou amanhã ou depois, uma hora vai acontecer. E a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo receber a cada um de nós de braços abertos no reino dos céus. Como foi apresentado na última mensagem, no boletim da nossa igreja veio falando, um lugar especial, um lugar este reservado para a família apostólica. E para entrar neste lugar reservado, precisamos estar em condição. Ser perfeito como é perfeito Deus, nosso Pai, em obediência, em consagração. Queridos irmãos, lutem para manter firme nesta fé. Não dê ouvido, não dê oportunidade, não dê lado para o inimigo. Não deixe que ele entre na sua vida, meu irmão. Tire da sua vida tudo aquilo que contamina a sua consagração. Tira da sua vida sentimentos maus, ódio, raiva. Isso não pertence ao Filho de Deus. Tira da sua vida aquilo que é inconveniente para Deus nosso Pai. Aquilo que Deus não aceita, tira da sua vida, meu irmão. Tira muitas das vezes dentro do seu lar. Essas coisas que contaminam a sua alma, larga disso enquanto é tempo. Os vícios, deixa isso de lado. Nós temos força, sim, nós temos força de dizer não ao pecado. Basta estar em vigilância, em oração. Quando um apostólico ele vai cometer um erro, se ele levar o seu pensamento a Deus nosso Pai, ele não comete aquele erro. Porque, como diz a nossa missionária Odete, ensinando em uma das suas mensagens, ela nos fala assim, que o princípio do pecado, ele começa no seu pensamento. Como tudo em nossa vida há princípio, o pecado também há princípio. Quando nós queremos algo para a nossa vida, na questão material, nós começamos a pensar naquilo. E chega um momento que nós alcançamos aquele objetivo. Mas aonde começou? Foi no pensamento. O pecado é da mesma maneira. É aonde começa, é no íntimo do seu pensamento. E nós podemos evitar isso se estivermos em vigilância, em oração. Se estivermos com o nosso pensamento voltado para Deus, nós não daremos espaço para pensamentos inconvenientes. Temos que ser assim, prezados irmãos. Não podemos muitas das vezes estar aí querendo algo. Não, eu tenho que ter um propósito. O meu propósito é chegar nos céus. Eu preciso fazer de tudo para alcançar este mérito. Eu não posso estar pensando em outras coisas que não pertencem a Deus nosso Pai. Se o apostólico assim estiver em vigilância e em oração, eu tenho a certeza
que será uma pessoa santificada, será uma pessoa consagrada e terá grandes bênçãos em seu favor. Porque, prezados irmãos, como a Igreja Apostólica, como o Santo Romualdo e a Santa Vó Rosa sempre nos ensinou, para receber algo de Deus, precisa ter mérito. A Igreja Apostólica, prezados irmãos, a Igreja Apostólica, ela doutrina, ela ensina como deve ser o proceder do Filho de Deus. Mas agora, para receber um milagre na sua vida, aí você tem que praticar o que a Igreja ensina. Você precisa ser um verdadeiro Filho de Deus, como realmente a Santa Vó e o Santo Romualdo espera da família apostólica. Queridos irmãos, esta igreja é realmente o tabernáculo de Deus. Afirmamos isso com toda certeza aqui na terra. É a única igreja santa que pertence ao reino dos céus. Podem ter essa certeza, prezados irmãos. Isso eu falo não com fanatismo jamais. Eu falo com a plena certeza, o que nos mostra na Sagrada Escritura. Chegaria um tempo em que haveria uma igreja santa, uma igreja pura. Chegaria um tempo em que o Espírito vencedor receberia dele, Jesus, toda a autoridade, todos os ensinamentos para dar continuidade à sua obra de salvação, a Santa Vó Rosa. Chegaria um tempo em que haveria um pastor por excelência, o Santo Romualdo. Prezados irmãos, tudo que foi revelado para nós, os mistérios, foi revelado por uma pessoa santa, um profeta de Deus. A doutrina que nós temos foi a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Romualdo, o profeta de Deus. Revelações se acabaram naquele dia 5 de maio, quando o Santo Romualdo tombou seu corpo nessa terra. Aquele dia ali se finalizou a revelação. Não existe mais revelação. Não existe mais mistério para ser revelado, porque o que precisava ser revelado foi revelado no ministério do Santo Romualdo. Então, prezados irmãos, tomem cuidado. Se alguém se levantar que revela alguma coisa, é mentira. Porque é aquilo que eu falo, um pecador não revela nada. Não revela nada. Porque para revelar algo, precisa ter mérito. Precisa ser uma pessoa santa. Precisa ter condição de profeta de Deus, escolhido por Deus para revelar os mistérios do reino dos céus. Não é uma pessoa qualquer não, prezados irmãos. A nossa igreja apostólica deixa isso bem esclarecido para todos. Eu tenho certeza que aquele que é apostólico, ele não tem dúvida nessa parte. Porque, prezados irmãos, nós aprendemos com um profeta. Então, meu irmão, guarde essas palavras no seu coração, se arrependa enquanto é tempo, busque a Deus nosso Pai, fale com Deus nessa oportunidade. Aos irmãos que aqui estão, aqueles que também estão nos acompanhando, se ajoelhe no seu lar, na sua casa, peça perdão a Deus, porque, como diz o hino do coral, hoje é dia de salvação. Amanhã o que será? E eu falo, se não mudar a sua conduta, amanhã será a sua condenação. Porque para Deus, ou é os céus, ou é as trevas. Não existe meio termo. Então, meu irmão, tome uma decisão hoje, enquanto está sendo dada essa oportunidade de fazer as suas orações. Peçam perdão, se arrependam, se convertam a esta verdadeira fé, se querem um dia habitar o reino dos céus. Que a Santa Vó e o Santo Romualdo ouça e ajude a cada um dos irmãos neste momento de oração. Peço aos irmãos que aqui estão, por gentileza, se coloquem em pé. Nós iremos entoar o hino de número 84 do nosso inário. Traz como título, o Espírito Santificador. Espírito
um dos irmãos pode fazer as suas orações com muita fé, com muita confiança. Vamos assim falar com Deus, o nosso Pai, com o Espírito Santo. Podem fazer as suas orações. Amém. Vamos cantar o hino de número 173. Agradecemos de todo o coração. Amém. Oremos. Santa e querida Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, graças à Tua bênção, Teu amparo, a Tua proteção, estamos chegando ao término de mais uma reunião da nossa Igreja Apostólica, onde para nós foi motivo de alegria, de meditar nos ensinamentos da nossa Igreja, de relembrarmos, principalmente, o quanto é necessário estarmos em consagração, tendo esta santidade perfeita, para que possamos realmente ser a morada de Deus nosso Pai, a morada do Espírito Santo, e possamos produzir frutos para o reino dos céus. Neste momento de oração, ó Santa Avó, quero mais uma vez suplicar a bênção da Senhora, em favor de cada um desses teus filhos que aqui estão, que a Senhora possa ajudar a cada um deles, fortalecendo a fé, dando para eles ânimo, coragem, para eles vencerem as lutas de cada dia. Peço à Senhora, juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, que abençoe também o lar, a família de cada um desses teus filhos, para que dentro do lar exista a verdadeira paz, o amor perfeito, a união que tanto a Senhora e o nosso santo e querido irmão Aldo nos pede. Peço também ao Divino Mestre Jesus, a Tua bênção, o Teu amparo, a Tua proteção, por aqueles que por motivo justo não puderam estar conosco nessa oportunidade, que o Senhor possa também fortalecer e alimentar a cada um. A Tua bênção também, ó Mãe Maria Santíssima,
juntamente com a nossa santa e querida avó Rosa, que possa abençoar aqueles que estão nos acompanhando através da internet, se assim estão fazendo as suas orações, com muita fé, com muita confiança, que a Senhora possa derramar a tua bênção, o teu amparo, sobre a vida, sobre o lar de cada um. E aqueles que muitas das vezes estão agora conhecendo a nossa fé, conhecendo os nossos ensinamentos, que a Senhora possa conceder sabedoria, para que quem sabe um dia possam também estar conosco dentro do nosso trabalho, das nossas congregações, realizando este trabalho em prol do reino dos céus. Peço a Deus, o Pai, a tua bênção, o teu amparo, a tua proteção, por esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração que está sobre este altar. O Senhor sabe que cada um deles estão passando. Aqui eles colocaram o seu nome, muitas das vezes estão pedindo na questão material, que o Senhor possa abrir uma porta de oportunidade. Aqueles que estão pedindo por saúde, muitos podem estar acamados em leitos, hospitais ou até mesmo em suas casas. Se for da sua vontade, ó Pai, de restabelecer a saúde, assim o Senhor o faz. Mas também, se for da sua vontade de levar para o seu reino aqueles que estão acamados, sofrendo, o Senhor possa fazer o de melhor para cada um deles. Por isso eu entrego cada nome que aqui se encontra em tuas santas mãos, tenho a certeza e a confiança que o Senhor já está fazendo o de melhor para cada um deles. Peço também, ó Deus, a tua bênção, o teu amparo, em favor de toda a família apostólica, da direção da nossa igreja, do ministério da nossa igreja, para que unidos possamos levar avante a nossa igreja e espalhar os teus ensinamentos. Recebe assim, queridos irmãos, a bênção de Deus, a bênção de Jesus, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo esteja ao seu lado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.